Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, bem-vindos para mais um vídeo nesse canal maravilhoso. E hoje começaremos uma nova jornada maravilhosa, que eu espero muito que vocês gostem, tá? Que é lendo o livro Nosso Lar, tá? De Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, eu espero muito que vocês gostem, tá? Se você não tem o livro, não tem problema, porque eu vou estar lendo, vou estar explicando. E se você tem um livro, ótimo, né? Pois você vai poder acompanhar aí junto, conforme eu vou lendo, fazendo as suas anotações, etc. Já não deixe de se inscreverem no canal, tá? Deixa like, comentar e mandar para as pessoas esse vídeo, pois é muito importante. Também me sigam no Instagram, tá? @Vicky_Raiz, porque eu vivo postando conteúdo lá também e tem live todos os dias do Evangelho no Lar e Recado do Anjo, tá? Então, vamos lá. Agora vamos pro vídeo. Bom, a forma que eu vou fazer é lendo e explicando. Então eu vou ler, vou parar algumas horas, fazer alguns comentários, né, pra gente poder aí não se perder e conseguir acompanhar essa belíssima história aqui do André Luiz. Ok? Vamos começar aqui pelo prefácio, tá? Que é pelo Espírito Emmanuel. Que ele aqui tá escrito Novo Amigo, né? E aí vamos lá. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Então, tá falando sobre o anonimato, né? Que o André Luiz, esse nome do André Luiz, não é o nome verdadeiro dele. Vocês vão entender agora, ó. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Então ele tá falando que ele também, né, fechou aí a cortina para si mesmo, porque se ele colocasse o nome verdadeiro dele, ele poderia também machucar pessoas que estavam encarnadas, que conheciam ele, né, que ficariam aí, que estão ainda nessa jornada terrestre, né? Então, para que não houvesse dor nem angústia, né? Eles preferiram manter o anonimato. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é o único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que presidem o esforço dos desencarnados, laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinada passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando se lhe falasse da aviação e da eletricidade da radiofonia? A surpresa, a perplexidade. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo, não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então tá falando que eles já queriam, né, que não é a primeira pessoa que vai vir falando aí sobre a vida após a morte, mas eles estavam querendo trazer uma pessoa que mostrasse verdadeiramente como foi a passagem dele pro outro lado, né, o renascimento, porque a morte não é de fato, né, o encerramento e sim um começo da sua verdadeira jornada. E ele tá falando aqui
que nós temos que ter também o discernimento de ler e avaliar o que a gente concorda, o que a gente não concorda, etc. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar as consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. Por mais respeitável que seja no plano físico, é indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-nos, por nossa vez, nos serviços do bem. Então, aqui tá falando sobre a gente aplicar nossos conhecimentos adquiridos aos serviços do bem e não só ficar investigando fenômenos, aderir verbalmente, né? Ficar doutrinando outras pessoas, ou, agora ele fala aqui, doutrinar consciências alheias, né? E sem trabalhar para o serviço do bem, ok? O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo. Olha que frase linda, né? Envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Então, olha que lindo o que ele está falando sobre a nossa passagem aqui na Terra, né? Sobre ser um aprendizado, sobre ser uma escola, onde a gente precisa para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer como espírito. Então, ele fala aqui, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Então, é necessário que a gente faça esse intercâmbio de lá para cá, para que a gente possa ir em função do cristianismo puro, ok? Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Esse final aqui é maravilhoso. Gosto muito dessa parte aqui que ele fala, que André Luiz ele vem contar pra nós, né, a partir desse livro, porque é uma coleção de livros, tá, galera? E se vocês gostarem, eu vou trazer os outros também. Que a morte carnal, ela nada mais nada menos que é colocar a gente face a face com a nossa própria consciência, analisarmos nossos erros e nossos acertos, ok? E aqui fala sobre a gente guardar a experiência dele no nosso livro da alma, e ele fala que ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, ou seja, não vale a gente ser apegado à matéria, achar que isso aqui é a única coisa que existe, tá? Mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa, certo? Então aqui foi esse texto que foi feito por Emmanuel. E agora a gente vai para a mensagem de André Luiz, porque antes do livro, né, dele iniciar, tem uma mensagenzinha aqui do André Luiz e a gente vai ler. A vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então, olha a comparação perfeita que ele fez. Então, o grande rio, ele tem seu trajeto antes do mar imenso. Então, ele estava comparando isso com a alma, que a gente tem um trajeto da evolução gigantesco antes da gente alcançar, né, o que a gente quer, o que queremos alcançar.
Então ele tá falando aqui, ó, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. É perfeito. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Com a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Serei extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, olha só, que lindo. Peraí, deixa eu só me arrumar, só me achar. Bom, eu acho muito interessante que ele fala aqui que é indispensável viver os vossos dramas. Então, esses problemas, todas essas questões que a gente passa em vida, que às vezes a gente fala que é inútil ou que é totalmente desnecessário, elas são muito necessárias, porque cada minuto é um momento de aprendizado. Cada segundo a gente aprende alguma coisa. A cada momento a gente está crescendo, a gente está evoluindo. Por isso que é tão importante que a gente saiba a direção que a gente está indo e busque melhorar constantemente, igual ele fala aqui, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então, e ele conclui falando, seria extremamente infantil a crença de que um simples baixar do pano, né, um simples acabou tudo, né, resolvesse transcendentes questões do infinito. Ai, gente, é perfeito. E aí ele fala essa trecho que eu acho perfeito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Gente, essa é bem autoexplicativa. E eu acho legal que vocês parem e reflitam sobre isso, porque às vezes a gente está tão acostumado a andar no nosso cotidiano, até no piloto automático mesmo, que a gente esquece das questões espirituais, esquece que tudo aqui é muito temporário, e por mais que a gente ache que demore a nossa existência, que é muito demorada, passa muito rápido. Por exemplo, o que é 100 anos perto de milhões de anos, sabe? Não é nada. Então, é legal que a gente pare, analise, veja que direções estamos tomando para que a gente possa, sempre ir pelo caminho certo, ok? Aí ele continua aqui. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Eu, letrado em filosofia religiosa, fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo as lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada trabalhosa, Ele fala laboriosa, trabalhosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Então ele comparou aqui nós, a maioria dos humanos, como vasos frágeis, que ainda não suportam todas as verdades do universo, Aqui ele fala, a existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter toda a verdade. E ele conclui, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar, Então que a gente evolua, que a gente cresça o suficiente. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco
que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão, atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito no santuário do coração, que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então terminamos aí, né, o prefácio, a mensagem aqui de André Luiz, e vamos para o primeiro capítulo. O bom desse livro é que os capítulos eles são bem curtinhos, então é legal, né, que a gente consegue entender, compreender, conversar aí e não fica muito cansativo. E agora, gente, a gente vai começar o primeiro capítulo, que é nas zonas inferiores, né? Porque o livro ele começa quando o André Luiz desencarna. Então vai começar a partir desse momento e ele vai explicar aqui como foi, né? O que ele estava sentindo, onde ele estava. Onde ele estava? Vamos descobrir agora. Vamos lá. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvairava-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados. No mundo, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Então, ele começa falando, né, que ele tinha perdido a noção de espaço e de tempo. Ele não sabia onde ele estava, ele só sabia que ele não estava mais pertencendo ao número dos encarnados. Ou seja, ele só sabia que ele não estava encarnado, mas o que ele estava fazendo, aonde ele estava, ele ainda não sabia. Né? E aí ele prossegue aqui. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror, cabelos arrepiados, coração aos saltos, medo terrível dominando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito, mas quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus, respondiam-me aos clamores. Ou seja, ele estava muito mal, né? É bem nítido isso aqui. Tava se sentindo amargurado, tava de cabelo arrepiado, coração ao salto, o medo terrível dominando ele. Ele gritava como louco, né? Ninguém, assim, respondia, não tinha nada. E quando ele ficava em silêncio, ele escutava gritos também, clamando aí, uma voz, né? Absurda aí. E aí ele continua aqui, lamentos mais comovedores que os meus respondiam meus clamores. Então as pessoas clamavam também quando ele não estava clamando, ou seja, estava todo mundo na mesma situação ali. No caso aqui ele está falando sobre umbral, tá, gente? E aí ele continua aqui. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, ao meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de confusão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do oculto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então, olha o que está acontecendo, gente. Isso é um umbral, tá? Muita gente pode chamar de inferno, né? Como a nomenclatura não importa, né? Mas aqui, no caso, a gente vai usar o nome umbral, que é o lugar, né, que as pessoas vão, né, normalmente, quando, né, fizeram aí alguns atos ou cometeram suicídio indireto, tá? Que vocês vão ver mais pra frente que o André Luiz, ele comete isso, que é o suicídio indireto, que é o quê? Você se matar indiretamente, bebendo, fumando, né? Tem também o lado do adultério. Então, gente, ele fala aqui sobre não saber o que estava acontecendo. Ele estava com medo, ele estava perdido, ele não sabia onde estava a esposa, ele não sabia, ele estava totalmente perdido. Então, ele fala aqui sobre ver figuras diabólicas, sobre tudo tá escuro, né? Ele não conseguia ver o sol, quando não estava escuro, tava uma neblina absurda, né? E ele tava com muito medo. Isso ele deixa claro em todos os momentos. É bem interessante analisar isso. E aí ele continua aqui, ó. Atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, ou não ser.
De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto. Não, lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitavam-me a bênção do sono. Interrompiam-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava o projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Então ele fala que o problema religioso surgiu muito profundamente nos olhos dele. Que todos os outros problemas que ele tinha quando ele era encarnado, seja políticos, científicos, filosóficos, ficou assim em segundo plano, digamos assim. Ficou secundário, porque ele só estava pensando, né, profundamente na questão religiosa. Olha, muito interessante, né, gente? Aí ele continua aqui, ó. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé. Manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Então ele fala que surgia aí o sentimento da fé, né? Toda cogitação meramente intelectual, esse algo é a fé. De fato, conhecia as letras do Velho Testemunho e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ah, gente, olha que ponto interessante. Vale lembrar que não adianta a gente ler Evangelho, ler... Corta. Olha, gente, interessante, né? Então aqui ele deixa muito claro que não vale ler só o Evangelho. Tem gente que não aplica. E ele ainda usa o termo que nunca procurar as letras sagradas com a luz do coração. Então, se você não lê de verdade, se você não pega para ler, para entender, para compreender e aí aplicar, não adianta nada, né? Não adianta. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições de quem estacionara voluntariamente. Em verdade, não foram criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Então ele tá falando aqui que ele estava muito confuso. Você percebe que o tempo todo ele tá totalmente confuso, ele não sabe. Ao mesmo tempo que ele pensa uma coisa, ele pensa uma outra coisa, ele fica, né, dentro. Ele até fala que voluntariamente ele entrava em contradições constantes, tá? E aí ele começa a explicar um pouco da vida dele, ó. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Ou seja, por mais que ele tenha feito todas essas coisas aqui que ele está citando, ele ainda se sentia mal, ele se sentia com a sensação de tempo perdido e principalmente com a consciência dele acusando. Lembra lá no começo, na primeira, né, no prefácio, que o Emmanuel fala sobre a morte ser, né, a gente entrar face a face com a nossa própria consciência. A nossa consciência nos julga o que é certo e o que é errado. Então aqui ele está sentindo isso, a acusação silenciosa da consciência. Habitar a terra, gozara-lhes os bens, colher as bênçãos da vida. Não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz
cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Ele tá falando aí sobre, né, a família dele, como ele tratava, ele acabou de falar, ó, que ele prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Ele era muito egoísta, tá, gente? Isso também é motivo para você ir pro umbral. Você ser muito egoísta, você ser muito orgulhoso, ser maledicente, invejoso, tá? Ganancioso. Então, vocês têm que se policiar. Por isso que a gente bate tanto na tecla da reforma íntima. Porque com a reforma íntima você consegue analisar suas ações e seus atos e modificar o que não está legal. Ok? Prosseguimos aqui. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecidos de estender a bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinho os deveres da fraternidade. Então ele tá falando aqui que ele se fechou com a família dele, ou seja, ele só fazia ali, né, mais ou menos ainda bem para a família dele, né, buscando aí ter uma condição boa financeira, dar uma boa estabilidade para a família dele, mas ainda sendo muito egoísta, e se fechou para a família, ele cita aqui, família humana, ou seja, todos nós aí, irmãos, porque todos nós somos irmãos, tá? Caso vocês não saibam. Surdo e acomezinhos deveres de fraternidade, ou seja, né, não colocou os deveres de fraternidade em prática. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração, ou seja, reforma íntima? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Olha como ele finaliza o primeiro capítulo, tá? Olha que incrível. Então ele tá falando aqui que ele tava como um mendigo, ele usou um exemplo, né? Um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha resposta, tá? Em vida, enquanto ele estava encarado, quando ele poderia buscar as respostas pro lado espiritual, né? Que ele poderia evoluir e crescer, ele não fez, ele acabou cedendo para as questões da matéria, ele era muito apegado à matéria, né? Ele era egoísta, ele também bebia, fumava, então acabou que ele, né, que ele foi para o umbral. E aqui ele finaliza falando o quê? Quantos de vós, né, podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração. Ou seja, se você buscar agora se dedicar, se esforçar, fazer reforma íntima, fazer o evangelho no lar, buscar se espiritualizar ao máximo que você puder e conseguir, você já vai evitar muitos sofrimentos. Muito sofrimento mesmo, tá, galera? Não pense que é assim pouco, porque é muito. Todo esse capítulo foi direcionado para o sofrimento que ele estava passando. Então, para você ver como não é fácil, tá? Se você acha que é fácil, não é fácil. E aqui, ele finaliza com essa lindíssima frase. Suai agora para não chorardes depois. Ou seja, é melhor se esforçar, passar pelos perrengues, se dedicar, sempre em prol ao bem, sempre no caminho do bem, da espiritualidade, né? De Jesus, de Deus, do que agora ficar curtindo, agora ficar desfrutando, né, dos gozos terrestres, e aí depois, quando eu desencarnar, chorar, sofrer, ter medo, insegurança, não saber o que está acontecendo, não ter noção de tempo nem espaço. Então é uma decisão, eu acho que é até bem simples de ser tomada, tá, na minha concepção, mas aí cada um tem que aí pensar um pouquinho e ver o que é melhor, porque pra mim é muito melhor, né, se preparar agora para que depois eu já saiba o que vai ocorrer, né? E buscar fazer meu melhor para que, né, eu não vá para esses lugares, para as zonas inferiores, para os umbrais, tá? Então, galera, esse foi o primeiro capítulo. Eu acho que fica aí a reflexão. Vou deixar uma reflexão para vocês fazerem, tá? Que é como está as suas ações?
Como estão os seus pensamentos? Como estão as suas atitudes? Né? Você está fazendo bom uso do seu livre-arbítrio? Você tem vícios? Você é ganancioso? Você é egoísta? Né? Você é vaidoso em excesso? Né? Então é uma coisa de vocês serem verdadeiros, tá? Porque os humanos têm uma mania de ficarem se defendendo muito, né? Tipo, eu não sou assim, eu não sou orgulhosa, eu não sou egoísta, mas sejam verdadeiros com vocês, né? Porque a sua consciência, ela sabe. Então use da consciência, pergunte-se, quem sou eu? Como está sendo meus atos? Tá? Porque nessa você já vai saber se você tem que melhorar, se você já tá indo bem e pode melhorar um pouco mais, porque sempre tem como melhorar. Se você tá indo muito mal e você precisa começar a melhorar imediatamente. Após, né, esse término desse capítulo, façam essa reflexão. Eu tenho certeza que vai auxiliá-los, tá? Para que vocês possam aí saber o que vocês precisam melhorar a partir de agora, tendo esse conhecimento maravilhoso, que é só o primeiro capítulo, tá? De muitos outros, tá? Esse belíssimo livrinho que a gente vai estar aqui estudando juntos. E eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe seu comentário, porque é muito importante, tá? Curta, compartilhe e mande para as pessoas, tá? Ajude a divulgar o espiritismo. E também me sigam nas redes sociais, no Instagram, no caso, que é @vic_raiz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!